profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu e o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Que dele, por meio dele e só para ele são todas as coisas. Que dele, por meio dele
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Obrigado pelo louvor. Vamos agora à palavra de Deus. Hoje a palavra Apocalipse, capítulo 19, verso 16. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em qual coxa? Coxa do Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei dos Reis. E hoje nós continuamos com a série Nome sobre todo nome, estudando melhor os nomes, né, as qualidades que foi colocado em Jesus. E hoje nós vamos ver que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Bom, Jesus é nosso Rei. Amém, pessoal? Mas assim, ele sendo Rei, muitas vezes eu me perguntava, por que a vida de um rei foi tão sofrida aqui na Terra? Vocês já pensaram nisso? Se ele é nosso rei, por que Jesus sofreu tanto? O nascimento dele podia ter sido no palácio do Império Romano. Ele podia ter sido um príncipe do reino romano. Mas não, ele nasceu em Judá, em Belém, na cidadezinha de Belém. O vilarejo de Belém. Belém não era nem uma cidade, é uma pequena cidade. E onde é que Jesus cresce? Jesus cresce em Nazaré. Nazaré, a insignificante cidade de Nazaré. E para identificar Jesus como rei diante de todas essas coisas, é muito difícil. Inclusive, ele nasce numa manjedoura. Ele não nasce em berços esplêndidos de um palácio. Não havia lugar nem em casa. E o lugar onde o nosso Senhor nasceu foi numa manjedoura. Então, para ele ser um rei, está muito longe, muito longe. E muitos riram dele. Durante a vida de Jesus riram. Ele é o rei de Israel? Ele é o rei? E as pessoas davam risada de Jesus. Mas, pessoal, Jesus é rei. Jesus é rei. O reino dele não pertence a este mundo, pessoal. O povo de Israel não entendeu isso. O povo de Israel não sabia disso. Achava que Jesus era o grande herói, o grande rei que ia libertar Israel, né? Só que não. Jesus diz que o reino dele não é um reino daqui. O reino de Deus, quando aparece na Bíblia, o reino de Deus se trata sobre o domínio, né, sobre este reino em nossas vidas. Ele se trata de domínio de Deus em nossas vidas. Então, esse reino, pessoal, não está preso a uma geografia, não está preso a um certo tempo da história. Esse reino, ela se expande para todas as nações, todos os povos, todas as línguas. O reino de Deus, ele extrapola esse planeta Terra. O reino de Deus é todo o universo. O reino que Jesus, onde ele é rei, pessoal, não é um reino que existe e acaba com o passar do tempo. Não é o Império Romano, não é o Império Grego. Não são essas coisas que quando o tempo passa, eles somem e surgem outros reinos. O reino de Deus extrapola tudo isso. É um reino onde todos os povos, todas as nações e todas as línguas se juntam. E Jesus, pessoal, é rei desse reino eterno. É um reino que nós não enxergamos assim à vista. Mas o povo de Deus que segue Jesus como rei, esse reino, ele é rei. Mas o inimigo, pessoal, não vai deixar. Porque todo reino, vocês sabem, existe um inimigo. E o inimigo vai fazer de tudo para destruir este reino. Olhem em 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ou seja, nós estamos num mundo onde o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O maligno está no controle. Mas, pessoal, esse controle do maligno é temporário, tá bom? Não é eterno. Ele é mau. Esse maligno, ele traz o caos. O mundo segue a sua semelhança. Pessoal, quanta maldade nós enxergamos nesse mundo. Quanta maldade, se você deixar o humano viver, vocês sabem o quanto nós somos ruins. É ou não é?
Porque seguimos as regras de um outro rei, desse malvado, desse maligno. E nós seguíamos a semelhança desse maligno. E vivíamos escravos do pecado. É ou não é? O mundo é assim. Sem Jesus, nós vivemos de acordo com o que esse maligno diz, e nós vivemos sobre esse pecado, escravos do pecado. Mas nós encontramos Jesus, que no Calvário nos salvou e nos deu a vida através da ressurreição. Então, declaramos que Jesus é o nosso rei. O inimigo não vai nos deixar em paz. Mas declare que Jesus é o nosso rei. E você declarando Jesus como rei, saiba que o inimigo não vai nos deixar em paz. Estamos numa batalha espiritual, pessoal. Tá certo? Em todo momento o inimigo vai querer nos derrubar. Porque nós seguimos um rei e ele não gosta disso. E numa batalha, numa guerra, pessoal, não existe neutralidade. Não existe esse negócio chamado eu não sou nem de Jesus nem do diabo. Não existe, pessoal. Ou você é de Jesus, ou você é do maligno. Saibam disso. Não existe neutralidade nessa batalha. E diante dessa realidade em que nós estamos vivendo, colocando Jesus como nosso rei, e ao mesmo tempo o inimigo nos atacando, eu queria deixar aqui o que o rei espera de nós diante dessa realidade. E o primeiro ponto é que o rei quer que nós o amemos. Em Mateus 23, 22, 37 está escrito assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse, pessoal, é um mandamento absoluto de Jesus. É um mandamento que Jesus deu. Se vocês olharem Pedro, em João, nos últimos capítulos de João, Jesus faz o quê? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Ele pergunta para Pedro. E assim que esse amor é confirmado, Jesus diz o quê? Cuide das minhas ovelhas. O que nós queremos ver aqui? O rei, ele quer que nós o amemos antes de partirmos para qualquer missão. É importante que nós temos que ter em nosso coração, em nosso relacionamento, que nós amamos o nosso rei. Você ir atrás de uma missão, você fazer as coisas sem amar o seu rei, isso se torna ativismo. E você vai começar a pesar. Eu estou fazendo isso e ele não está fazendo nada. Você começa a comparar. E isso não edifica a sua vida. Por isso que Jesus restaura primeiro o quê? O amor do Pedro. O rei quer que nós o amemos em primeiro lugar, para que nós possamos o quê? Seguir com a nossa vocação no reino de Deus. Então, no culto, é o que nós fazemos o quê? Nós confessamos o nosso amor ao Senhor, é ou não é? Estamos com saudades, né, do culto, né? Mas quando nós louvamos, escutamos a palavra, ofertamos, oramos, é o quê? É todo momento assim de falar assim, Senhor, nós te amamos. Porque esse é o ponto de partida da nossa vocação. Tem um outro exemplo muito importante, que é o Davi. O Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que o Davi diz em Salmos 27, 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Então, desde a vida como um pastor que cuidava das ovelhas, até virar um rei, Davi sempre o quê? Amou o rei. Amou o rei. Claro, ele pisou na bola, ele errou, ele caiu, ele levantou. Mas em todas as circunstâncias, Davi mostrou o quê? Que ele amava o rei. Então, pessoal, antes de querer atacar o inimigo, porque o inimigo está aí para nos derrubar, mas eu queria que vocês soubessem esse primeiro ponto, que é exatamente ame o rei. Ame o rei. Nessa batalha, a primeira coisa que você tem que fazer não é pegar as armas, é verificar como está o seu relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus. E restaurar esse relacionamento de amor entre eu e Deus. Deus e eu.
Tá ok, pessoal? Então, o primeiro ponto hoje é ame o rei. Esse é o que o rei está pedindo para nós. E uma segunda coisa que nós temos que fazer nessa batalha que está ao nosso redor é que o nosso rei, ele deseja a nossa total rendição e obediência, tá? Pessoal, não é porque uma pessoa é rei que ele é rei. Vocês podem ver como exemplo a rainha da Inglaterra. Ela é rainha da Inglaterra, mas ela não manda na Inglaterra. Quem manda lá é o ministro, é o parlamento. A rainha é uma figura da autoridade da Inglaterra, certo? Mas ela não exerce de fato o poder como uma rainha. Mas muitas vezes em nossas vidas, nós queremos Jesus como alguém, só um representante, como um rei. E de fato, ele não exerce autoridade em nossas vidas. Entende? Então não é porque que nós chamamos Jesus de rei, é porque ele vai estar exercendo a autoridade em nossas vidas. Esse é o nosso maior defeito. Nós só queremos o Jesus que nos salva. Mas quando nós vamos obedecer, nós não queremos mais. Nós não queremos o Jesus como rei de nossas vidas, onde exerce a autoridade, onde há mandamentos para que nós possamos seguir. Então, ele é rei, pessoal, e ele quer de fato exercer o seu domínio em nossas vidas. Tá certo? E ele tem esse direito, pessoal, porque ele morreu por nós. Não é um direito que ele pegou do nada, falando assim, pego e você vai me obedecer. Ele morreu por nós. Ele trouxe vida a cada um de nós. Ele tem esse direito de exercer, na verdade, o domínio dele sobre a nossa vida. Então Jesus, esse rei quer exercer o domínio dele sobre a minha vida. Okay? Então, chamar ele de rei só de boca para fora, está errado. Está errado. Todo dia, pessoal, nós temos que o quê? Seguir a vontade desse rei. Seguir o que esse rei fala sobre como devemos viver, é ou não é? Né? Se ele realmente é o nosso Senhor, é o nosso Rei, nós temos que obedecer. Mas eu concordo que não é fácil, né, pessoal? Como é que 365 dias, né, 24 horas, nós poderemos estar em todo momento servindo ao nosso Rei? É difícil, eu concordo, não é fácil. Mas a realidade é que nós muitas vezes colocamos outros deuses em nossas vidas. Se você for ver o povo de Israel que saiu do Egito e estava no deserto, o que eles mais reclamavam? Né? Deus quer transformar a vida desse povo, mas o que o povo fala? Lá no Egito a gente tinha comida boa, tinha lugar para dormir. Sempre começa a falar do passado, sabe? E esquecendo de tudo aquilo que eles sofriam, certo? Pensava só nessas coisas e falava, nossa, quando eu não era crente, quando eu não conhecia Jesus, a minha vida era tão boa. Sabe, pessoal? Nós costumamos falar isso. E querendo ou não, nós acabamos por servir outros deuses em nossas vidas, outros reis. Né? Tem gente que os filhos são os seus reis. Tem gente que coloca o dinheiro como seu rei. Tem gente que coloca a fama, o poder como seu rei. Tem gente que coloca o seu patrão como rei. Tem gente que coloca, sabe o quê? Seu amigo como um rei. Sabe, pessoal, nós vivemos com vários reis em nossas vidas. E sabe, esses reis entram em conflito com Jesus. Não tem como coexistir vários reis, inclusive um rei ser Jesus. Isso é impossível. Ou Jesus é o seu único rei, ou não é. Essa é a nossa maior dificuldade. Mas os reis que eu falei agora, pessoal, é o de menos. Sabe qual é o pior rei que existe? É o eu, é o ego. É o eu que existe dentro de mim, que quer se tornar o eu da minha vida. Eu quero controlar a minha vida. Eu sou o dono da minha vida. Jesus não é nada. Sabe, pessoal? Esse é o maior rei que tem, que causa problemas em nossas vidas. Então, quando eu quero declarar Jesus como rei, pessoal, é só como um salvador. Mas ele como um rei e senhor, nós não queremos. Nós não queremos. Porque já existe um rei chamado eu dentro de mim. Então, o diabo, toda hora, nessa batalha, ele diz que você é o rei, que você consegue dominar a sua vida, né?
E nós não podemos cair nisso. Então, se nós estamos aqui, diante desse ataque, eu queria encorajar, tanto a mim quanto a vocês, que deixemos o trono que existe dentro de nós. Saia desse trono e deixe Jesus sentar no trono da sua vida. Para de controlar a sua vida. Para de achar que você vai conseguir as coisas do jeito que você acha que pensa que vai dar. Para de ser dono da sua vida. Deixa Jesus sentar no trono do seu coração. Sai desse trono. Porque justamente quem quer que você fique naquele trono é o próprio diabo. Ele está te enganando, falando que você pode dominar, que você fazendo do seu jeito vai dar certo. Ele colocou, ele toda hora vai te convencendo disso. Mas eu queria encorajar vocês. Se renda ao nosso rei. Se renda. Deixe este lugar para o nosso rei. E a realidade é que não existe dois reis. Vocês concordam? É um rei. E quando nós seguimos a Jesus, pastor, você é muito radical. Com certeza. Mas assim, nós vamos vivendo e quando a vontade de Deus, ela se iguala à nossa vontade, tudo bem, nós seguimos em frente, né? Amém. É isso mesmo, vou obedecer a palavra. Mas o momento em que a vontade de Deus ela vai de contra o que a gente pensa, muitas vezes o quê? Nós deixamos de deixar Jesus como rei. Queremos fazer do nosso jeito. Nessas horas, Jesus, por favor, fique lá, não venha intervir na nossa vida. Então, é isso, né, pessoal? A vontade de Deus, quando ela vem em nossas vidas, em nossos estudos, vocês, todos nós, inclusive vocês, mais ainda, estão preocupados com o casamento, com que pessoa se relacionar, casar, tá certo? Emprego, com que tipo de emprego, qual ambiente de emprego, como é que você age no emprego, sabe? Se a vontade de Deus vai contra a tua vontade, a tendência é de você deixar esse Jesus rei da sua vida. Então pedimos ajuda, mas quando a ajuda ela não condiz com a nossa vontade, o quê? Nós não queremos essa ajuda de Deus. É verdade ou não é? Então, pessoal, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é que eu tive uma experiência assim. Eu tive uma experiência com minhas filhas sobre um problema que elas estavam passando, não elas, né? Na verdade, sobre a escola onde elas iam andar. E eu, como pai, eu queria muito que elas andassem na escola onde elas estão, né? E como a segunda filha ia entrar, eu não consegui uma bolsa. E eu queria muito entrar, sabe aquele apego, sabe? De colocar as duas numa escola, sabe? Que você gosta. Mas chegou num momento em que eu falei, isso é minha vontade. Isso é o que eu estou pensando no meu coração. Eu estou no trono. Aí Deus me trouxe arrependimento. Aí eu falei, Senhor, eu acho que estou muito apegado, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, não, então vai ser da vontade do Senhor. Pessoal, eu digo isso com facilidade, mas para mim foi muito difícil naquela época. De deixar de enviar minhas filhas para essa escola. Então, o que decidi foi assim, vamos pedir mais uma vez a bolsa. Tá certo? E se não vir, a gente tira as duas. Infelizmente, para mim. Mas se esse é a vontade de Deus, tudo bem. Eu entendi essa situação dessa maneira. Então, eu tirei esse apego. E foi difícil, pessoal. Foi difícil, porque eu queria muito que elas estivessem lá. E eu tirei esse apego, falei para minha esposa, vamos orar? Vamos pedir para Deus que realmente o pedido de bolsa possa dar certo? É a única coisa que nós podíamos fazer. E se não der, glória a Deus e vamos procurar uma outra escola. E estávamos indo assim, pessoal. Né? Então, a primeira coisa que eu senti foi um alívio. Estava doente, sabe assim? Porque você tem que mastigar. Mastigar e falar assim, cara, eu tenho que aceitar a nova realidade. Eu tenho que aceitar essa realidade. Mas graças a Deus, essa semana, terça-feira, vem o telefone da escola e aprovaram a bolsa para as minhas duas filhas. E eu dei glória a Deus. Eu dei glória a Deus. Eu não esperava nada, porque depois de 2 meses de espera, meu coração já estava rendido ao Senhor.
falando, Senhor, tudo bem. Eu estava até pensando em que escola mandar elas, sabe? Preparar, né, o plano B. E estava tranquilo, sem preocupação nenhuma. Porque se é o que Deus quer, vai ser. Né? Eu espero que seja feita da vontade de Deus. Por favor, não da minha vontade. Mas terça-feira vem o resultado e... Não é nem o resultado, eles ligaram e aprovaram a bolsa. Deram a bolsa. E a gente glorificou a Deus na terça-feira. É um testemunho, tá, pessoal? Do que eu passei. Né? Então, saia desse trono, sabe? E sabe, tem assuntos que você sabe que você está no controle. Então deixa. O que requer o quê? A nossa rendição, a nossa obediência. É claro que eu dei um exemplo de algo da minha vida, mas eu também concordo com vocês que em muitos outros lados eu sou teimoso ainda. Mas pessoal, estamos juntos nessa caminhada cristã. E eu queria encorajar vocês que vocês possam Deixa Jesus sentar no trono da sua vida. Para de querer controlar a sua vida. Você acha que aquilo é vida ou morte. Eu achava que a escola da minha filha era vida ou morte. Eu queria muito. Eu fiquei muito chateado quando tive que desistir. Mas, pessoal, obediência. Se rende. Eu sei que vai doer. Mas saiba que Deus é bom. E a vontade dele é melhor do que a tua vontade. Com certeza. Então, pessoal, deixa Jesus sentar no teu coração como rei da sua vida. Deixa. E descansa no Senhor. Então, o milagre só acontece quando Ele é rei de nossas vidas, pessoal. E Ele é rei, pessoal, em todas as o quê? Em todas as partes de nossa vida. Ele não é rei só de uma parte. Ele tem que ser rei em tudo, né? Em todos os lugares, locais, em tudo do meu ser. Esse Jesus tem que ser rei de nossas vidas. Por isso que Mateus 6,33 diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Ok? Pessoal, acreditar, até diabo acredita em Deus. O mais difícil é você obedecer e se render. E Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus. Renda-se ao reino de Deus, ao reinado de Cristo, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Admita que Jesus é o nosso rei. Não só apenas um salvador, mas que Ele é rei. Que Ele é rei e que Ele exerce domínio sobre nós. E a vontade dEle é o melhor para nossas vidas. Se renda a Jesus Cristo. Se renda ao nosso rei. Amém? E em terceiro lugar aqui, pessoal, eu queria ler Mateus 28, famoso, né? Do verso 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O mandamento de Jesus aqui, terceiro ponto, é um mandamento de ataque. Não é apenas de defesa, pessoal. O mandamento é que Jesus falou o quê? Vá, façam discípulos, batize, ensine, obedeçam às ordens que eu lhe dei. Jesus o quê? É ataque, pessoal, ataque. Aumente, né? Ele está falando assim, aumente o exército de Deus. Aumente, façam discípulos. Não é apenas defesa. A nossa vida cristã, pessoal, não é apenas defesa. Mas muitas vezes nós temos feito o quê? Só o papel de defesa. Nós ficamos assim, o inimigo vem, ó, só defendendo. E o que Jesus está falando? Vá! Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que prosseguir com a nossa vida. Tenha bom ânimo. Seja corajoso. Vamos seguir em frente. Levar o evangelho. Você está na sua empresa. Você está na roda de seus amigos, pessoal. Pessoal, vocês têm que ser influência do evangelho na vida dos seus colegas, dos seus amigos. Inclusive, se você é fraco na fé, entre parênteses, e seus amigos te levam para o caminho errado, por mais que seja um amigo de infância, pessoal, se esses amigos não glorificam o nome de Deus, se o estilo da vida dele está muito aquém do caráter de Jesus Cristo, eu diria para vocês, não andem com esses amigos, não andem. Mas o mais importante não é andar com eles. O mais importante é nós sermos exemplo.
nós conseguimos influenciar os nossos amigos, os nossos colegas a viver uma vida, o quê? De rendição a Jesus. Esse é o mandamento de Jesus. Mas nós sempre temos medo do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós temos medo do que o inimigo vai fazer. Nós temos que avançar, pessoal. Nós temos que atacar. Não é só defesa. Então, uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês é a linha de, eu não sei como fala, Maginot ou Maginot. Eu não sei se vocês conhecem essa. Eu estava vendo uma série da Segunda Guerra Mundial no Netflix, se vocês quiserem, remasterizado, colorido, super interessante. E os franceses fizeram uma linha de Maginot, né? Vou colocar aqui as figuras enquanto eu falo. E o que aconteceu? Os franceses criaram para fazer a defesa e gastaram não sei quantos mil francos para construir isso, né? Acho que é milhões de francos, né? Para construir essa defesa, tá certo? Então não é que no começo eles começaram a construir e acabou que a Alemanha, né, começou a Segunda Guerra Mundial e realmente eles estavam com a defesa ali. Só que qual foi o problema? A parte norte e o sul estava descoberto. Eles não conseguiram construir. Eles conseguiram fazer essa defesa com a fronteira com a Itália. Só que o que deu errado? A Alemanha, né, ela invade a parte norte, né, no Luxemburgo, né, e ali lá na Bélgica. A Bélgica era neutra, mas mesmo assim a Alemanha, né, passa por eles e consegue invadir a França. Nesse meio termo, quando essas coisas iam acontecer, um ministro, um ministro ou alguma pessoa do parlamento falou: pessoal, nós temos que colocar a nossa defesa em cima da linha de Maginot também. Né? Não é porque a Bélgica é neutra que eles não vão entrar por ali. Né? Nós temos que fazer a defesa na fronteira toda. Mas foi negado que ele foi falado. E a consequência foi o quê? Que a Alemanha entrou na França através da parte norte e conseguiu dominar o Paris. Dizem que se a França tivesse barrado a Alemanha nessa invasão, nunca teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, só pensou na defesa, não pensou em atacar, não pensou em avançar, tá certo? E eu queria só falar mais alguma coisa aqui que eu lembrei, é que esses bunkers do Maginot, da linha de Maginot, que vocês veem que é bem longa, elas tinham toda a estrutura, né, subterrânea, tá certo? Mas o que mostra, e o pessoal fala, a linha de Maginot, né, você colocou lá, mas não serviu para nada, não serviu para nada. Então, pessoal, muitas vezes em nossa vida, nós construímos a linha de Maginot, nós queremos só ficar na defesa, mas não, tem momentos que nós temos que atacar. Eu estou jogando um jogo com o Tchungudumbu, com os adolescentes da nossa igreja, chamado OSM. É um jogo de técnico, né? Então, ali você vai ter que formar seu time, fazer a formação. E é claro que eu mando espião para ver qual é a formação do outro time, certo? E eu faço a minha formação diante da formação do time. Eu não sei se os meninos fazem, mas eu estou falando esse segredo porque hoje é o último jogo, né? Hoje ou amanhã é o último jogo e acaba o campeonato. Bom, mas é isso, pessoal, porque tem jogos assim que você arrisca e deixa o seu time mais no ataque, né? E não é nem sempre defendendo, entende? Então tem times que é mais forte que você, que às vezes você tem que atacar. Você vai tomar gol, mas você vai fazer mais gol, entende? Então, não é só defesa, pessoal. E o mandamento de Jesus em Mateus é o quê? Vai e façam discípulos. Não é pra gente ficar na defensiva. Nós temos que atacar. Nós temos que atacar. Levar o evangelho até os confins da terra. Então, pessoal, não seja playground. Se você ficar na defesa, uma hora o diabo vai brincar com a sua vida. Não deixa que o diabo torne a sua vida como um playground. Como está o seu estilo de vida? O diabo, ele vai, usufruir, vai se divertir com a sua vida, vai te controlar. Dependendo do estilo de vida que você está vivendo, você está fornecendo um playground para o diabo agir. Pessoal, está difícil? Não deixe a sua vida se tornar um playground do diabo, colocando mentiras na sua cabeça, sabe? Fazendo desistir de coisas que você não devia ter desistido, né?
tirando a sua esperança. Tá difícil, pessoal. O que eu quero dizer, renda-se a Jesus Cristo. Renda-se ao nosso Senhor. E essa mensagem que eu queria deixar hoje, pessoal. Renda-se a Jesus Cristo. A nossa vida aqui na terra será breve. É breve. Pense na eternidade, sabe? E viva hoje como se você estivesse vivendo o reino de Deus. E é certeza, Jesus fala que nós já podemos viver o reino de Deus hoje, é ou não é? Vamos viver esse reino, pessoal. Para de viver acorrentado pelo pecado. Para de viver sendo um brinquedinho do diabo. Coloca Jesus como teu rei, como seu Senhor, como seu Senhor da sua vida. E eu espero que usufrua do que essa vida que é Jesus Cristo, que nos trouxe através da ressurreição, que possamos experimentar essa vida abundantemente em nossas vidas. Então, pessoal, renda-se a Jesus Cristo. Renda-se a Jesus Cristo. E não seja brinquedo do diabo. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Jesus seja o nosso Rei. Que nós possamos amar o nosso Rei. Que nós possamos realmente, Senhor, nos render e viver em obediência ao nosso Rei. Que nós possamos viver, Senhor, não apenas nos defendendo, mas também atacando, Senhor Deus, indo, levando o Evangelho, fazendo discípulos, Senhor. Senhor, que essa seja uma verdade de nossas vidas. Na verdade, uma verdade, Senhor, na vida dos nossos jovens. Senhor, Corona, nós estamos vivendo, Senhor, que nós fortaleça, Senhor, o nosso espírito, para que esse nosso espírito, o nosso corpo esteja fortalecido, a nossa mente esteja fortalecida, Senhor Deus, e que nós possamos avançar, Senhor Deus, avançar com o Teu Evangelho, e que nós possamos realmente viver a verdadeira vida em Cristo. Nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.